Bibi! Ainda tem um tempo? Tem. Coligação Independente. Olá, eu sou Elias Melo, a Descontinuidade, candidato a vereador por Maceió. Agora estamos aqui com o nosso candidato por Maceió a vereador, Elias Melo. Quais são suas propostas para a saúde? É o seguinte, Ô louco, meu! O que a Constituição fala sobre votar e ser votado? Bom, esse é um princípio básico de todos os modelos democráticos. É a possibilidade de cada cidadão, ou que a gente pode colocar um sinal de igualdade na frente, cada eleitor tem de votar, ou seja, a ideia do votar é a ideia de escolher os indivíduos, né? Os modelos eleitorais estabelecem regras. Por exemplo, a nossa regra no Brasil é que o voto é facultativo entre 16 e 17 anos e depois 65. Nesse intervalo dos 18 até os 65, o voto passa a ser obrigatório. Então, aí é o princípio do votar. O ser votado também tem regras, né? A regra é: eu tenho que pertencer a um partido político, eu tenho que estar filiado a esse partido político com no mínimo um ano, né, de filiação, ou no caso de criação de partido novo. Sim, mas aí é uma regra, você tem regra específica. Mas no geral, filiação com no mínimo um ano, residência fixa no local pelo qual você se candidata. Isso é o básico do que você, quando você pensa em modelo democrático. Em relação à diferença básica entre candidato majoritário e candidato proporcional, é que se você pensar na distribuição dos poderes, eu tenho poder judiciário, legislativo e executivo. O poder executivo a gente costuma chamar de poder majoritário, ou as eleições é feita de forma majoritária, ou seja, há apenas uma vaga. Se você pensar nessa última eleição que aconteceu para prefeito, então para cada município você tem uma vaga para prefeito, que é o cargo ou a campanha majoritária. O mais votado leva a cadeira. Na proporcional é estabelecido um princípio de proporcionalidade. Ou seja, os grupos, os partidos políticos podem se organizar em coligações ou podem sair partidos de forma isolada, e você pega a quantidade de votos total, divide pela quantidade de cadeiras e encontra um quociente, ou seja, uma proporção. Sempre que o partido político tem uma vez essa proporção, ele conquista uma cadeira. Se algum partido ou se algum candidato conquistar 3 vezes o que ele precisa para ser eleito, os indivíduos ou os outros candidatos do seu mesmo partido ocupam essas cadeiras, que a gente chama de forma mais vulgar de alguns candidatos que são puxados por e pensando nas coligações, ou seja, coligação é um princípio legal. Os partidos políticos podem se juntar e formar uma agremiação que a gente chama de coligação. Essa agremiação é legal, ela tem que ter registro no TRE, que vai depois para o TSE. As vagas conquistadas pertencem à coligação, e não só os partidos, mas à coligação. No caso, por exemplo, você tem 2 partidos fazendo uma coligação, partido A e partido B. O primeiro colocado é do partido A, o segundo colocado é do partido B. Caso o primeiro colocado não queira assumir a vaga ou se ausente por algum motivo, não é o segundo colocado do partido A que assume, mas é o primeiro colocado do partido B, que era o segundo colocado da coligação. Ficou complicado isso, mas se você ouvir de novo, você entende. Mas ficou complicado. O que é e quais as atribuições de um vereador? Bom, o vereador ocupa um cargo de parlamentar, que vem aí de um verbo parlare, ou aquele que fala, né, do latim, aquele indivíduo que fala, ou aquele indivíduo que fala representando. Se você considerar o modelo representativo brasileiro, quem representa o povo não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente, ou seja, não são os cargos executivos. Quem tem que representar de forma mais clara são os parlamentares, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, num dado limite, senador, né? Mas essa é a lógica básica. Bom dia, Regis. Bom dia, Bom professor. dia, bom dia. Professor, eu queria falar com o senhor porque eu estou com um interesse enorme aqui de me candidatar a vereador. E como o senhor é uma pessoa experiente, eu queria que o senhor me desse algumas dicas. Está aqui minhas propostas. O que é preciso para ser um vereador? Primeiro, ter vocação para fazer política, ter consciência, compromisso com a sociedade. Esse é o básico. Não basta apenas ter CNPJ, CPF, ficha limpa. Precisa
Isto é essencial, mas precisa, antes de tudo, que você tenha consciência de que você quer fazer com a política. O que é que você vai fazer com a política? Por que você vai ser um vereador? Por que você vai ser um deputado? Por que você vai ser um senador? Porque você vai servir ao povo. O político é um servidor do público. Não tem que se servir com a política, que é o que a gente vê praticamente em quase grande maioria dos políticos. Servir ao público é a meta, primeiro. Segundo, obedecer uma série de requisitos que a burocracia determina, que a legislação determina. A lei eleitoral partidária, primeiro, tem que estar filiado a um partido político. Eu recomendo o PPS, por ser um partido decente. Agora, a partir do momento que você se filia ao PPS, você vai participar da convenção do partido, primeiro vai se habilitar como pré-candidato no partido e vai ter na convenção do partido a sua autorização para ser um candidato. É o partido quem decide se você deve ou não ser candidato. Porque o partido vai fazer uma avaliação, vai fazer um curso com você para mostrar a linha do partido, o manifesto, o programa do partido. Primeiro é isso, ter compromisso com o partido. Segundo, ter compromisso com a sociedade. E a partir daí, ter todas aquelas certidões que a Justiça Eleitoral exige, né, que são certidões se você está apto ao exercício das eleições. Por exemplo, está apto, votar em dia com o compromisso de votação, votou nas últimas eleições, não tem nenhum processo eleitoral, não tem nenhum processo criminal. Lailson, meu amigo, olha aí, por favor, se a minha candidatura foi aprovada, velho. Eu tô aqui apreensivo. Aí, Elias, foi aprovado, rapaz. Olha aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Lista de bens, certidões, proposta de governo. Tá tudo certo. Que bom. Agora vamos só correr atrás de voto. É isso que a gente precisa. Vamos lá, velho. É isso aí, meu amigo. Vamos em frente. Às vezes, coisas que é normal, a nossa vivência do dia a dia, nos traz estresse. A principal atribuição: votar projeto de leis. Ele pode criar o projeto de lei, ou ele pode votar e apreciar o projeto de lei criado pelos seus pares, ou até projeto de lei que tem origem no próprio gabinete do prefeito, ou do governador, ou do presidente da República. Essa é uma função básica. A outra função, a gente chamaria de uma função muito mais uma função mais técnica, e a outra uma função muito mais de fiscal. Ou seja, o vereador tem uma função primordial de fiscalizar o comportamento do prefeito, no caso do vereador. Ou seja, eu só crio leis, eu só elaboro projetos, não. Eu tenho que fiscalizar também. Isso é uma função extremamente importante. Vereador, você vai dar o quê? Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas propostas. Eu não faço cadastro. Vereador Elias, tem um rapaz aí querendo falar com o senhor. Tudo bem, Júnior, pode pedir para entrar. Ok. Em relação ao regimento interno e lei orgânica, são elementos, documentos completamente diferentes. O regimento interno é o conjunto de regras da Casa Legislativa, da Câmara de Vereadores. Então, no regimento interno, eu tenho, por exemplo, regras dizendo o que são quebra de decoro parlamentar, como é que eu tenho que protocolar um projeto de lei, como devem funcionar as sessões ordinárias, sessões extraordinárias. Então, eu tenho todas as regras de funcionamento, né? Se você vulgarizar isso daí e pensar, por exemplo, na minha casa, como é que funciona? A minha mãe tem um regimento interno. Ela não escreveu isso,
Mas a gente sabe, por exemplo, o regimento interno da sua casa, eu não sei se você pode chegar a qualquer hora, você pode sair a qualquer hora, mas a Câmara de Vereadores, as casas legislativas de maneira geral, tem regimento interno para regular, a ideia de regulação do funcionamento. A ideia da lei orgânica é o conjunto de leis do município. Aí ela tende a ser alterada, ela pode ser emendada, alterada, é como se fosse a constituição do próprio município. Então cada município vai ter o seu. E aí, meu vereador? Beleza? Um homem forte aqui, ó. Bom, você tá aí pra gente começar, pô? Oi, Mário, tudo bom, velho? Foi bom você ter aparecido aqui no partido, porque eu quero ter uma conversa com você, pô. Tudo bem, Elias. E você, como é que tá a campanha? Rapaz, tá indo. Eu queria justamente saber de você, como é que você pode me ajudar, já que eu tô começando agora como vereador, né? Então, como é que o líder comunitário pode me ajudar? Olha, eu tenho um trabalho social importante na comunidade e sempre trabalhei junto com a comunidade fazendo um trabalho ideológico. Então, a gente tem uma política social importante e eu poderia, por exemplo, posso lhe ajudar na comunidade e pedir para que a comunidade vote em você, desde que você é uma pessoa comprometida com a sociedade, né? E aí a gente precisa de um representante que leve os benefícios da comunidade, que discuta com o prefeito a necessidade da nossa comunidade, né? Que é uma comunidade carente, e vou poder, junto à comunidade, lhe dar um apoio nesse sentido, né? Uma parceria, você como vereador, nos representar, não só dentro de Maceió, mas também junto à nossa comunidade, uma comunidade carente, que a gente precisa de um representante. Então nós vamos trabalhar para que você seja eleito. Mas veja só, Mário, aí você é lá do Jacintinho, não é? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso ir com você para as reuniões, para a comunidade, falar com o pessoal, ou só você vai fazer esse trabalho com a minha equipe de panfletagem? Como é isso? Eu tenho que ir também? É preciso a gente levar você para apresentar você à comunidade, né? E você colocar à vista de todos os seus projetos, as suas ideias voltadas em melhoria para a comunidade e também Maceió, né? Assim, você vai ter que mostrar para que a comunidade entenda do seu interesse social, do seu interesse de fazer um trabalho para a melhoria de toda a Maceió e de nossa comunidade. É importante a sua presença para que a gente, juntos, vá fazer a avaliação, o qual eu já lhe conheço, mas assim, a comunidade não, então a gente tem que apresentar você à comunidade para que ela faça o juízo e lhe dê aquele apoio que deve a comunidade dar a você. Mas assim, eu já senti, o pessoal é muito, como é que eu posso falar em termos de política, o pessoal é incrédulo, ou assim, o pessoal não acredita na política, será que eu vou ser bem recebido lá na comunidade? Vai ser bem recebido porque você tem um representante lá no Jacintinho, que sou eu, claro, que eu tenho um trabalho com seriedade e eu não sou aquele líder comunitário que faz de conta ou faz acordo com o político e esquece a comunidade, não. O político que tiver para marchar junto conosco, ele vai ter que também representar a nossa comunidade, os interesses da comunidade, que são educação, saúde, saneamento básico, geração de emprego e renda na nossa comunidade. Então é esse o nosso objetivo. Nós não fazemos troca ou vendemos votos. A gente tem uma comunidade carente, mas nós temos uma visão diferente. A gente quer fazer um trabalho social junto ao político. O político ele tem que levar projetos sociais, enfim, projetos de melhoria e de crescimento da nossa comunidade. É esse o nosso objetivo. Então, Mário, eu vi que você é um cara que tem experiência, desenrolado, então eu espero que você continue comigo para que a gente possa chegar a um resultado positivo final, né? Com certeza vai dar tudo certo, a comunidade vai assistir a sua palestra e aí então eles vão ter a definição deles. Mas eu acredito que na sua personalidade que você tem, eu acredito que na sua honestidade, nós vamos estar juntos nessa campanha. Isso aí, meu irmão, tamo junto, velho. Imaginem com tantas atribuições, solicitações e poucos auxílios. Assim, alguns seres humanos ultrapassam seus limites e têm sua qualidade de vida afetada. Em relação ao tamanho da Câmara de Vereadores de Maceió, hoje ela dispõe de 21 cadeiras,
Essas 21 cadeiras, ela compreendem uma proporcionalidade. Né? Ou seja, quanto maior o colégio eleitoral, maior a quantidade de cadeiras. O mínimo são 8 e o teto são 55. Então São Paulo tem 55 vereadores e cidades menores de interior, se você for para Tanque d'Arca, Coité do Norte, só são 8. O ideal é que sejam 9 por conta do número ímpar, para não dar empate. Se você tem um número de 8, você chega no empate. Né? Você pode ter decisão com 4 votos e 4 votos. No caso de Maceió são 21 cadeiras. Essas 21 cadeiras é em função da proporcionalidade. Quando aumentar a quantidade da população, aumenta a quantidade de eleitores, consequentemente aumenta a quantidade de cadeiras. Por quê? Porque a ideia é de que mais pessoas, mais vereadores, ou seja, é como se os vereadores se dividissem na representação dos indivíduos. Eu não posso ter 5 vereadores representando toda a Maceió, então eu tenho que ter 21. Depois, Maceió cresceu, então eu tenho que ter um número significativo para representar. Eu tenho que distribuir ou dividir a carga da representação com maior quantidade, ou melhor, com a quantidade de indivíduos proporcional. Uma regra criada pelo Tribunal Superior Eleitoral, no nosso caso, 21 vereadores em função da quantidade de eleitores. Ficou. Oi, Gaspar. Como assim, onde eu estou? Você só me manda problema, pô. Vai, o que é que aconteceu dessa vez agora aí? Eu tô buscando voto, pô. Que coordenador de campanha é você? O partido tá cheio? É brincadeira, hein? Esse povo era pra estar na rua pedindo voto, Gaspar, velho. Que coordenador é você que só me traz problema, pô? Você já tá aí pra resolver as coisas, porra. Agora tá aí, ó. Campanha terminando, as eleições chegando e você aí, pô. Dando mole aí, partido cheio. Aí tem rato de comitê, tem tudo, pô. Porra, velho. Aí eu vou chegar aí e vou encontrar essa turma aí, me esperando. Sim, eles falaram o quê? Porra, eu não tenho mais dinheiro, Gaspar, velho. Porra, velho. Eu não tenho, velho, esse dinheiro mais, velho. Eu tenho uma mixaria pra arrumar compromisso agora. Sim, me dê solução, pô. Você só me traz problema, porra. É foda, hein? Tá, velho, tá. Bicho, velho. Bota o povo pra rua pra pedir voto, velho. Eu tô aqui pedindo voto. A minha obrigação, pô. A minha preocupação tem que ser com pedir voto só, pô. Não posso estar preocupado com isso, não. Você tem que estar aí pra arrumar, pô. Tá, velho. Vai, velho. Vai. Vai, resolve aí, velho. Quando chegar, eu quero esse partido aí só com a turma aí, que é do partido mesmo. Não quero tumulto aí, não, velho. Vai dar um jeito aí, velho. Tchau. Resolve aí e depois me diz como resolveu. Tchau, velho. Tchau. De uma maneira geral, em relação ao funcionamento das casas legislativas, né, se a gente pensar de uma maneira bem ampla, elas têm basicamente o mesmo comportamento. Né? Ou seja, quando é que, ou como é que funciona. Então, primeiro, eu tenho que ter espaço para comportar os parlamentares e tenho que ter um plenário. O plenário é o local onde eles se reúnem, ou seja, a chamada sessão. Ela pode ser ordinária, pode ser extraordinária. A sessão tende a ser pública, não posso ter sessão fechada. Ela tem que ter um quórum mínimo, ou seja, um número mínimo de vereadores tem que estar presente para se abrir uma sessão. Depois de aberta a sessão, existe uma pauta do dia, que ela é definida em acordo com os partidos políticos e o presidente da casa, ou o próprio presidente da casa pode definir a própria pauta. Né? Nessa pauta, eu posso ter só denúncia, eu posso ter aprovação e apreciação de projetos de lei, eu posso ter uma série de coisas. Agora, a questão é, e um parlamentar, ele trabalha só em sessão? Não. Um parlamentar trabalha muito mais fora da sessão. A sessão é o momento onde a gente tem conhecimento. Mas, por exemplo, você vai elaborar, enquanto parlamentar, um projeto de lei sobre, sei lá, desoneração de combustível para taxista, para tornar a vida do cara mais fácil.
eu tenho que montar um estudo sobre isso, eu tenho que conversar com a associação de taxistas. Então o vereador ele vai ter que montar reunião, ele vai ter que pagar, vai ter que contratar pesquisa, ou então ele vai colocar a própria equipe que ele já dispõe. Então tem um trabalho de bastidor que é muito mais cansativo e muito mais contínuo do que o trabalho da sessão. Então você tem dois tipos de trabalho, um de sessão, que é o público, todo mundo toma conhecimento, e um trabalho de bastidor, que acontece no gabinete, que acontece recepcionando líder de bairro. Então tem uma série de... Porque o vereador também recebe demandas. Ah, você tem problemas no bairro, o problema é de iluminação, o líder já tentou entrar em contato com a prefeitura, não conseguiu, aí ele procura o vereador. O vereador recebe, conversa, se estiver próximo do prefeito, se for da coligação, da coalizão do município, ele mesmo liga, senão ele vai na tribuna e faz a denúncia. Ou seja, a tribuna também serve para isso. Ele vai dizer, ó, a prefeitura não está tomando conta, eu venho para cá, tornar público, recebi líder comunitário fez uma reclamação, eu estou trazendo a público, inclusive fui lá conferir, ou seja, então ele tem essa função de representar o povo. Essa função de representar o povo não pode ser só sair de casa no horário da sessão e voltar para casa quando a sessão acaba. Ela é uma função que ela exige muito mais nos bastidores. O que você precisa fazer para que a mudança deixe de ser uma palavra e se torne uma condição que você possa sentir? O bem-estar existe, porém em pouca quantidade, só para os que buscam e merecem. Busque com suas capacidades. A descontinuidade poderá te levar com novos resultados, momentos e dias melhores. Seja a mudança que você quer ver, seja a descontinuidade. DNN, DCN, sou eu. A seguir, nossas propostas. Então, quando o judiciário toma decisão, ele toma essencialmente proibindo em duas frentes. Uma, proibindo doações de pessoas jurídicas. Empresas deixou de doar para essa campanha recente e possivelmente para as próximas, se a discussão continuar do jeito que está. E o segundo ponto foi um teto de gasto. Então, cada candidato teria um limite para gastar. Eu posso gastar tanto. Né? Então, como é que eu calculo isso? Aí o TSE divulgou, antes das campanhas começarem, uma planilha com todos os municípios do Brasil e em função da quantidade de eleitores, quanto menor a quantidade de eleitores, mais baixo era o teto, ou seja, menor a possibilidade de gasto para o candidato. Então o vereador, por exemplo, de Coité do Noia tem muito menos dinheiro, ou ele pode gastar muito menos do que um vereador da capital. Porque aqui se você pensar, quem regula as eleições no Brasil, a gente tem uma justiça eleitoral, né? Ou seja, um aparato, todo um aparato, e ele funciona em forma de pirâmide. Né? Eu tenho as bases, ou seja, da base das chamadas comarcas eleitorais. Então, para dar um exemplo a você, né, mas claro, se você pegar São Sebastião, Junqueiro e Teotônio Vilela, a comarca eleitoral fica em Junqueiro.
Então é o juiz de Junqueiro que toma conta dessas 3 cidades, por exemplo. E quando ele tem um problema que ele não consegue resolver, ele remete para o TRE. Se o TRE tomar a decisão e os indivíduos não se sentirem satisfeitos e conseguirem, né, ajuizar a defesa ou a acusação de forma a contestar a decisão vai parar no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, a última instância. Depois de tomada a decisão lá, é a decisão final. Conheça, existe um blog da boa informação. É o blog dnndcm.com. Ali você vai acessar todo dia grandes informações, mas informações boas, de interesse da sociedade. Por isso, vamos votar no blog do Elias. Ele está precisando e vocês vão precisar da informação. Um grande abraço. Quer conhecer a verdade? Quer saber dos fatos de uma maneira diferente? Vote em meu amigo Elias Melo, dnndcn.com. Venho pedir um voto para Elias Melo, do blog DNNDCN. Olá, há informações que te acrescentam. Vote dnndcn.com. Tem um dado interessante sobre o comportamento, por exemplo, do vereador, é que quando ele sobe a tribuna, serve para vereador, para deputado federal, deputado estadual, para senador. A tribuna é como se fosse um lugar sagrado. Tudo que ele diz ali, e que ele não quebra o decoro da casa, ou seja, ele não pode dizer palavrão, não pode falar palavrão de maneira geral, mas toda denúncia que ele faz ali, ele não pode responder judicialmente pela denúncia que ele faz. Se eu, você, como cidadão comum, acusar alguém ou fizer uma denúncia, a gente pode responder na justiça. Mas um parlamentar na tribuna, não. Se ele fizer sentado da cadeira dele, talvez. Mas da tribuna, ele não pode ser acusado disso. Então, como as casas legislativas são formadas por vários indivíduos ou por vários vereadores, a gente está falando especificamente sobre vereadores, é formado por vários vereadores, então os vereadores têm suplentes. Ou seja, o primeiro suplente é o primeiro perdedor. Saiu o vereador, ele pode sair por diversos motivos, ou então algum vereador fica doente, e aí o que está na suplência vai e assume uma quantidade de votos muito pequena, mas era suplente. Então essa é a função. Os seus votos não desaparecem, não se perdem como o cargo do executivo, que quem perde, perde tudo. No modelo proporcional, não. Você fica lá esperando a vaga, o cara pode fazer um acordo com você, às vezes eles fazem. O que me deixa angustiado é ter conhecido de perto pessoas e seus problemas e ver que o que evolui é a tecnologia e a ciência, e os problemas das pessoas permanecem. Ao analisarmos as escolas onde nossos pais e tios estudaram da rede pública, pouco se evoluiu. Como esperar que as pessoas possam evoluir?